para todos os públicos. Boa tarde, pessoal! Estamos de volta com o projeto Escola é Minha Casa, projeto de vidas, e estamos retornando com a temática focada no 8º ano, ok? E hoje a gente vai dar continuidade com os pensamentos ali do que a gente está chamando de idade moderna, né? As transformações que estão se dando ali no que a gente está chamando no meio, mais para o fim da idade moderna, que é o que a gente está chamando de iluminismo ou movimento iluminista. Para a gente falar sobre o movimento iluminista, a gente vai dar alguns focos e alguns tópicos sobre a origem dessas ideias. Tudo bem? Primeira coisa, o movimento iluminista, vocês podem pesquisar ou ler ele com outras nomenclaturas, como século das luzes, ilustração, são opções de como pensar esse movimento, né? Como pensar e como nomear esse movimento. Né? Ele é um movimento, especificamente um movimento filosófico, né? Filosófico, intelectual e científico, né? Que contrariou as bases do antigo regime no período dos séculos 17 e 18. A gente daqui a pouco vai dar uma relembrada dos conceitos de antigo regime, tudo bem? Ele representou basicamente as ideias e a forma de pensar da burguesia, né? Da forma da burguesia interpretar o mundo. O período de desenvolvimento dele, como a gente falou, foi entre os séculos 17 e 18, sendo que o século 18 foi o século de apogeu do iluminismo, né? Onde ele estava em maior poder, vamos dizer assim, de maior extensão dessas ideias. Ele teve a maior expressão das suas ideias na França e se difunde pelo mundo por meio de diferentes movimentos que a gente vai estudar aqui nesses conteúdos de 8º ano. Por exemplo, como a Revolução Francesa, como a independência dos Estados Unidos, as independências que vão se desenvolver aqui na América Latina. Porém, para a gente falar sobre o iluminismo, a gente também vai pensar nas estruturas que estavam ocorrendo na Europa, que vão levar e permitir o desenvolvimento do iluminismo. A gente vai destacar 3 dessas ideias, 3 desses fundamentos, dessas condições para o desenvolvimento do iluminismo. Primeiro, a ascensão da economia burguesa. A gente vê isso desde o final da Idade Média, quando a gente vê a estruturação do comércio e o fortalecimento da burguesia como classe social, como grupo social, né? E a burguesia lutava contra a interferência direta do Estado na economia, porque até então, bora lembrar lá do 7º ano, quando a gente pensa sobre o absolutismo, o rei tem o poder inclusive sobre a economia, que são os ideais mercantilistas. Ele pode influenciar no preço, na circulação comercial, né? E, obviamente, a burguesia não quer que o rei possa ter esse controle. Primeiro tópico que a gente vai destacar para o desenvolvimento do iluminismo. Segundo, as revoluções científicas que estão acontecendo ali no século XIX. Houve, obviamente, movimentos que mudaram a visão de homem moderno ali no início do século XVI, que é o que a gente estudou lá no 7º ano como movimento renascentista. E isso trouxe formas de pensar diferentes do papel do homem no mundo e o papel do conhecimento no mundo, novas formas de ver a realidade, né? E o terceiro tópico que permite o desenvolvimento do iluminismo é justamente a crise do antigo regime, que a gente estava falando, né? O antigo regime, ele já gera uma grande insatisfação na população local desse período, né? O governo que baseia o antigo regime, a gente vai ver que há uma resistência dessa população. Professora, a senhora está falando de antigo regime, falando, mas eu não lembro o que é antigo regime. Então, bora lembrar de algumas características que marcam esse antigo regime. Essa charge que vocês estão vendo aí, gente, foi uma charge que foi muito popularizada no período ali do século XVII, que é uma representação das classes sociais francesas, principalmente a gente está usando francesas, mas uma fragmentação de classes sociais em diferentes áreas da Europa. A gente vai destacar aqui a França, no qual é esse rapaz aí com um chapéu preto e muitas plumas na cabeça,
como representante do clero, né? Esse cara da frente mais gordinho, bochechudo, com as bochechinhas rosadas, como representante da nobreza, ou vice-versa, né? E esse carinha que tá carregando eles como representação do campesinato, da burguesia, né? Do povo que mantém essa sociedade. E o que a gente vê é justamente o processo de exploração desse povo, que é o que leva à insatisfação. Mas a gente vai destacar 3 características principais desse modelo do antigo regime. Primeiro, o modelo político. Como era o modelo político do antigo regime? É o que a gente chama de monarquia absolutista. Como eu falei, poder centralizado na mão do rei. Segundo, o modelo econômico, que é o mercantilismo, no qual há todo um controle econômico também na mão do rei. E terceiro, uma sociedade estamental, quer dizer que ela é hierarquizada, dividida em grupos, e uns grupos são mais privilegiados do que outros. Nesse modelo aqui do antigo regime, a gente divide em 3 grupos, que é o clero, a nobreza e o povo, né? Que a gente vai chamar aqui de resto da população, sem ser o clero e a nobreza, né? Os pensadores iluministas, eles criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, o privilégio da nobreza e do clero e a imposição religiosa e das práticas mercantilistas. Ou seja, os pensadores, os intelectuais que pensavam o iluminismo começam a criticar todo esse modelo social, político e econômico desse período. E qual é o contexto que leva a esse desenvolvimento, né? Primeiro, a Europa ela era marcada por uma visão teocêntrica de mundo, né? Mesmo depois do renascimento cultural, a gente ainda vê um empoderamento significativo da igreja, o papel do misticismo no cotidiano do povo. Segundo, a gente vê o que é chamado de filosofia escolástica, uma tentativa de misturar fé e razão, né? Surge essa ideia da escolástica, vem desde a Idade Média, né? No século XVII, a gente vê a insatisfação por causa das opressões exercidas pelos monarcas, né? E com as mudanças que vêm acontecendo no decorrer da Idade Média, a gente vai ver de onde essas insatisfações vão vindo, né? Como a gente já falou, novas formas de pensar o mundo por meio da razão, a valorização da ciência e da racionalidade e a busca, obviamente, da eliminação da ignorância. Então, tudo bem, professora, a gente sabe que o iluminismo está lutando contra esse antigo regime, mas quais são as ideias que eles defendem e quais são as ideias que eles são contra? A gente vai ver nessa listinha bem aí. As ideias que eles são a favor são igualdade jurídica, que é a igualdade perante a lei, a tolerância religiosa e filosófica, ou seja, você tem sua escolha religiosa e filosófica a partir do que obviamente você deseja. Segundo, liberdade pessoal e social. Quarto, direito à propriedade privada. Quinto, contrato como mediador das relações sociais, no caso entendendo que o poder do Estado vem do povo, né? Que é o que a gente vai falar mais pra frente, que é a ideia do contrato social, né? O poder de quem tá no poder não vem de Deus, não vem do próprio rei, mas sim do povo. O rei está lá porque o povo quer que ele esteja lá. Próximo tópico, maior participação política da sociedade. E último tópico, governo representativo, ou seja, precisam ter representantes desses grupos sociais no poder. Quais são as ideias que eles estão lutando contra? A gente já destacou, só vamos nos repetir nesses tópicos. Primeiro, absolutismo monárquico. Segundo, intervenção do Estado na vida econômica, que é o mercantilismo. Terceiro, a tese do direito divino dos reis, que é aquela justificativa do rei estar no poder porque Deus quer que ele esteja. E o quarto, a participação da igreja na vida pública e nas verdades reveladas pela fé. É aquela coisa de criticar o misticismo, né? Abrir espaço para a própria compreensão científica e racional do mundo. Dentro desse princípio, a gente já destaca que o iluminismo e os iluministas se entendem como criaturas, como intelectuais iluminados. Iluminados por fé? Não, iluminados pela razão. O saber é o que eles associam com a luz. Então, por isso que eles chamam-se iluministas, né? Iluminar significa combater
combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é nos iluminar. A esclarecer é educar, né? A educação, levar o conhecimento, é levar iluminação para a sociedade, né? As ideias propagadas nas academias científicas e de ensino, nos salões, nos clubes e nos cafés, são ideias iluministas, né? Obviamente, essas ideias são vistas como perigosas pelo monarca, mas eles se encontram em diferentes lugares, nas universidades, nos cafés, eles sentavam para bater um papo, nos salões de socialização. Então essas ideias vão aos poucos circulando, né? A ciência, a política, a arte e a economia, entre outros tópicos, eram pensados e criticados nesses espaços. E existiam espaços de divulgação, como jornais, revistas e livros. Uma das obras talvez mais famosas desse período, e que é um conceito que surge e que continua até hoje com a gente, é a ideia de enciclopédia, né? A enciclopédia, ela é uma obra construída nesse período do século XVII, né? Ela se inicia com dois organizadores, né? O Denis Diderot e o Jean de Lambert, ambos franceses, né? E o que é o objetivo da enciclopédia? Professora, porque enciclopédia para mim é um monte de livro junto. No caso, são volumes. No caso, a enciclopédia original, né? Ela teve diferentes volumes. Por quê? Porque houve a participação de diferentes autores. Chegou a ter participação de 140 autores diferentes. Autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que a gente vai ver que vão ter papel muito importante no desenvolvimento das ideias iluministas, né? A enciclopédia, ela abordava diversas áreas de conhecimento e ela divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. O objetivo, gente, era literalmente juntar todos os conhecimentos do homem em uma única obra, né? E obviamente, ela não era vista com bons olhos pelo monarca, né? O governo, ele condenava a enciclopédia e a igreja via a enciclopédia como subversiva. Acaba que ela circula na Europa mais pela clandestinidade, né? Ali mais por debaixo dos panos do que ser vendida de forma direta. Professora, todo rei quer dizer que todos os reis eram contra as ideias iluministas? Não todos. E é bem aqui que vão surgir alguns indivíduos que a gente vai destacar, que são indivíduos que a gente vai chamar de déspotas esclarecidos. E a gente vai explicar o que é o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? E o que é o déspota esclarecido? Primeiro, déspota é o rei, é o soberano, né? E esclarecimento vem logo da ideia de que ele está associando-se às ideias iluministas. Sem deixar de ser absolutista, sem abrir mão do poder, esses reis, eles começam a colocar em prática algumas ideias iluministas. Então quer dizer que eles são legais? Não necessariamente. O objetivo principal deles era modernizar o Estado, diminuir a contestação contra a monarquia e aumentar seu poder e seu prestígio. Os indivíduos que normalmente a gente destaca na história da Europa nesse período são 4, né? O primeiro que a gente vai citar aqui da direita para a esquerda, né? Da Áustria, o José II. Depois, a Catarina II, da Rússia. Depois, o Marquês de Pombal, de Portugal. Professora, o Marquês de Pombal foi rei de Portugal? Não. O rei de Portugal tinha Marquês de Pombal como primeiro-ministro, ok? Ele não era rei, mas ele estava dentro do processo administrativo de Portugal nesse período. E o quarto, mas não menos importante, Frederico II, da Prússia. Professora, não sei que Prússia é essa. O que é Prússia? Prússia foi uma monarquia que hoje o território do que foi a Prússia faz parte do que é hoje a Alemanha, ok? Então, tudo bem, temos reis que se associam às ideias iluministas, mas quem foi que publicou, que produziu essas ideias iluministas? A gente vai destacar alguns desses pensadores iluministas. O primeiro que a gente vai destacar é John Locke. John Locke, ele é considerado meio que como o pai do iluminismo, né? A ideia
Ele diz que a ideia, em geral, se forma a partir da experiência sensível, ou seja, você tem que experimentar, fazer experimentos. São algumas ideias que ainda se interferem no processo de se pensar ciência hoje, né? Experimentações, né? Terceiro, ele pensa que existem direitos naturais. Você nasce com esses direitos. Que direitos são esses? Vida, liberdade e propriedade. Para garantir os direitos, é por esse motivo que se criam os governos. Se o governo não respeita os direitos naturais do povo, o povo tem o direito a se revoltar. Ou seja, se o governante não me fornece o que eu preciso, a partir dos meus direitos naturais, repetindo, vida, liberdade e propriedade, obviamente, eu teria o direito de me revoltar contra esse modelo, né? Mas ele ainda tinha uma visão excludente. Por exemplo, ele era a favor da escravidão, ok? Depois de John Locke, a gente vai citar François-Marie Arouet, que vocês provavelmente vão escutar, mas ele é chamado de Voltaire. Ele era a favor das liberdades civis, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, né? Ele era favorável à monarquia, porém ele era contra o absolutismo. Ele critica o poder da igreja, não da instituição igreja em si, mas da interferência que a igreja tem na política. Ele é defensor do livre comércio, ou seja, o rei não meteu o bedelho na circulação comercial, né? E ele, por estar a favor da monarquia, ele acabou dando origem ao que a gente chamou de despotismo esclarecido. O outro carinha que a gente vai falar é o Charles-Louis de Secondat, que ele também, vocês não vão ouvir o nome dele completo, vocês normalmente vão escutar ele sendo chamado de Barão de Montesquieu ou só Montesquieu. Montesquieu, as ideias dele chegam até o Brasil até hoje. Por exemplo, ele é o primeiro a falar sobre o poder tripartite, né, dividido em três, né? Eles são poderes autônomos que se fiscalizam, que é a ideia do poder legislativo, judiciário e executivo, ok? E ele, obviamente, dentro desse princípio de legalidade, ele é a favor de uma sociedade regida por um conjunto de leis, que é uma constituição, ok? O próximo carinha que a gente vai falar é o Jean-Jacques Rousseau. As ideias do Rousseau partem a partir da ideia de soberania popular, ou seja, o poder advém do povo, ok? E daí vem muito a partir da ideia de democracia. É o povo que escolhe quem está no poder, né? Ele segue muito a teoria do bom selvagem, tanto que ele vive num período de colonialismo, né? De aceitação do povo, dessa dominação, vamos dizer assim. E do contrato social. Como a gente disse, você aceita aquele governo enquanto ele provenha os seus direitos como bom governo, ok? O último pensador iluminista que a gente vai destacar hoje é Adam Smith, né? Adam Smith, ele é considerado pai da economia, né? Ele é o primeiro que fala um pouco sobre essa adversidade do que a gente reconhece hoje como liberalismo, né? Ele fala primeiro sobre a não intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei não teria direito de mexer nessa estrutura econômica. Ele fala sobre a livre concorrência, ou seja, se eu vendo uma coisa e meu vizinho vende a mesma coisa, quem tiver o produto de melhor qualidade e menor preço, vende mais. Isso é a livre concorrência, né? Eu posso abaixar ou aumentar o preço dependendo dos meus interesses de venda, né? E também a lei da oferta e da procura. Se eu vendo um produto que é muito raro, ele vai ser mais caro. Se eu vendo um produto que é muito comum, ele vai ser mais barato. E ele também fala sobre a divisão do trabalho, que são as especificações nas divisões de produção do trabalho, né? Ele também especifica que a riqueza de uma nação se baseia no acúmulo de riquezas, tudo bem, mas também na mão de obra, né? No próprio trabalho. Isso é o que dá fundamento para o que a gente chama até hoje de liberalismo econômico, tá certo? Essas ideias, na verdade, se proliferam, por exemplo, também para a França, né? Que existem os fisiocratas, que pensam também a partir dessa ideia de liberalismo. Vamos dizer que é a versão francesa do liberalismo econômico pensado por
por Smith. Só que ele diz que a riqueza de uma nação está na sua agricultura. Ele também fala sobre a não intervenção do Estado na economia e ele se utiliza de um termo que é laissez-faire, laissez-passer, le monde, le la, l'humain, né? Gente, não falo francês, mas é simplesmente entender que é a mesma ideia da livre concorrência, né? Que é deixe ser, deixe passar, né? Tudo vai se autorregular dentro do princípio econômico, ok? Gente, a gente termina por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, leiam os livros de vocês, leiam os capítulos referentes a iluminismo. Dúvidas se mantendo, falem com os professores de vocês e a gente se vê na próxima aula. Boa tarde. Até!